Pesquisa revela: controle da mídia sobre cigarro ajuda a diminuir o número de fumantes no país. INSS aumenta limite para empréstimo consignado. E ainda, distúrbios de aprendizagem no início da alfabetização. Essas e outras informações no Jornal da 7. Olá, boa noite. O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, regulamentou o aumento do limite de empréstimos consignados de 30% para 35% da renda do beneficiário. A instrução normativa foi publicada no Diário Oficial da União e entra em vigor a partir de hoje. Um distúrbio de visão difícil de ser diagnosticado pode atrapalhar o aprendizado na fase de alfabetização ou a preparação para concursos. É a síndrome de Irlen, um problema que afeta cerca de 12% dos brasileiros. Bernardo era o garoto desastrado, sem atenção, hiperativo. Ele andava tropeçando em tudo, colocava um copo, em vez de colocar em cima o copo da mesa, ele colocava fora, caía. Era um menino assim que andava tropeçando na gente. Ele mal conseguia formar sílabas e ler. Ele não conseguia juntar as palavrinhas. Aí foi assim, uma preocupação muito grande, que ele foi reprovado na primeira série. As letras pulavam, parecia que pulavam da página, aí ficava todo embaralhando minha cabeça, eu não sabia o que era. E minha cabeça ficava doendo também. Aos 7 anos, todo o desastre, falta de atenção e hiperatividade do Bernardo foram diagnosticados. Síndrome de Irlen. A Luz, grande descoberta da humanidade, é a vilã de quem convive com o problema. A síndrome de Irlen é um distúrbio da visão dinâmica relacionada à intensidade de luz do ambiente. Ela está presente em pessoas que têm uma sensibilidade à luz fora da média da população, e por serem mais sensíveis, toda vez que elas fazem um esforço visual, como por exemplo, leitura, eles têm um cansaço progressivo, um desconforto que prejudica o rendimento das pessoas, seja no trabalho, seja na escola. 15% da população tem a síndrome de Irlen. Como o diagnóstico é complicado, é doença pouco conhecida, muita gente nem sabe que tem. Na alfabetização, os sintomas ficam mais aguçados. Ler vira uma tortura. A cabeça dói, os olhos ficam vermelhos, coçando, bate o cansaço. Aí, o rendimento escolar fica comprometido. Essa tortura pode ser amenizada com o uso de lâminas, como essas, ou então de óculos especiais. O tratamento tem duas formas. Tem uma forma que é mais simplificada, que é através da colocação de transparências coloridas em cima do papel. Normalmente o papel é branco, a letra é preta, e isso causa um contraste muito grande, branco com preto. Essa transparência é de baixíssimo custo, custa o preço de um caderno escolar. Segunda opção, que é a ideal, porém é de um custo mais alto, seria a colocação de uma proteção, como se fosse um filtro bem na frente dos olhos, coloca na lente do óculos ou na lente de contato. Esses filtros são altamente específicos, individualizados. Se a criança usa óculos, isso vai ser colocado junto com o grau da lente do óculos. Depois do caso do Bernardo, a escola decidiu estudar a síndrome e ajudar outros alunos que muitas vezes eram taxados de preguiçosos. A sala de aula foi readequada para esses estudantes. O pessoal detectou uma criança que tem dor de cabeça após leitura, que coça sempre os olhos, que tem uma dificuldade na leitura escrita, que é um pouco desastrado. Então ela já me encaminha e eu faço o rastreamento e num primeiro momento a gente usa a overlay, que são as lâminas coloridas que vão neutralizar a dificuldade dele. E encaminhamento para o hospital de olhos para novos exames, para uso do filtro, que são os óculos.
A síndrome de Irlen foi descoberta há mais de 30 anos nos Estados Unidos. Márcia é a responsável pela pesquisa no Brasil. A transmissão é hereditária, mas em alguns casos pode ser adquirida. Os impactos são maiores na infância, mas na vida adulta também há consequências. E o interessante é que a gente vai ter um outro aumento de detecção durante o período pré-vestibular, no Enem, porque o Enem exige horas de leitura, exige uma preparação de alta demanda de atenção visual, e também nós vamos ver isso nas pessoas que fazem concursos públicos, que apesar de estudarem e estarem preparados, durante o concurso ele não consegue completar o gabarito, o nível de exaustão visual compromete a atenção dele e ele faz erros de transferência de questões de gabarito. Com tratamento adequado, a vida segue normal. Hoje, a leitura é mais fácil, a escola mais agradável e, claro, o Bernardo está mais feliz. Agora tá muito bom, muito ótimo. O B é feliz, né, B? Gosta de vir para a escola, tá lendo tudo muito bem. As notas melhoraram demais, né, filho? Ele tá assim, não é mais desastrado. Não é, meu filho? A seguir, cigarro, o controle de propaganda na mídia é positiva. Os detalhes em instantes.